9h45. Nova Manhã. Entrevista. 26 de abril, Rony Filho, é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão. E pouca gente sabe, mas pode estar convivendo com seu pior inimigo sem saber. Silenciosa, a hipertensão arterial, popularmente conhecida como pressão alta, é um mal que atinge cerca, preste atenção, de 25% dos brasileiros, segundo dados da Sociedade Brasileira de Hipertensão, e pode levar a sérios problemas de saúde. E agora nós vamos nos orientar e esclarecer mais sobre esse assunto com o Dr. Silas Galvão, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Arritmia Cardíacas, o SOBRAC. Dr. Silas, bom dia, seja bem-vindo ao programa. Bom dia, é um prazer falar com você e com seus ouvintes. Doutor, conte pra gente, como se desenvolve a hipertensão arterial? A hipertensão é um dos maiores fatores de risco de problemas cardiocirculatórios. Existe uma tendência individual do indivíduo apresentar hipertensão já genética, e existem alguns fatores que precipitam esse problema, como, por exemplo, a ingestão excessiva de sal, o próprio estresse propicia o aparecimento da hipertensão, e algumas outras alterações, como alterações renais, ela propicia a níveis elevados da pressão arterial, que, como eu falei no início, é um dos maiores fatores de risco para problema cardiocirculatório. Doutor, quais seriam então os cuidados que nós devemos ter para evitar, né, essa questão da pressão alta, popularmente conhecida? Algumas medidas, né, estão sendo tomadas, tem restaurante que já não coloca mais o sal à mão do cliente ou na mesa. Se o cliente sentir necessidade, deve pedir, porque foi detectado que disponibilizar o sal nas mesas, isso faz com que a pessoa inadvertidamente coloque o sal mesmo antes de provar a comida. O que o senhor tem a dizer sobre isso? O primeiro cuidado que tem que se ter é o diagnóstico, porque a hipertensão, na realidade, ela é traiçoeira. A maioria das vezes ela passa desapercebida pelo indivíduo. O indivíduo não sente nada. E ele, quando começa a sentir problemas, é porque as coisas já estão muito avançadas. Então, realmente, fazer uma aferição da pressão arterial, pelo menos a cada 3 meses, é uma coisa interessante para se ver se o indivíduo não tem níveis elevados de pressão, porque, como eu falei, a maior parte das vezes passa desapercebido. Agora, a prevenção da hipertensão arterial, ela passa por bons hábitos de vida. Inicialmente, por bons hábitos alimentares. Como eu falei, o sal, ele é um fator que precipita o aparecimento da hipertensão. Ele retém líquidos e aumenta a tensão na parede dos vasos. A própria obesidade propicia a hipertensão. Sobrepeso é um fator que precipita o aparecimento da hipertensão. Então, nós temos que combater a obesidade. Quer dizer, nós não podemos colocar uma retoma no indivíduo para que não tenha estresse, mas a gente pode fazer com que, por exemplo, esse mesmo indivíduo, que seja um indivíduo sob estresse, tenha momentos para desaparecer um pouco em termos de fazer atividade física. A atividade física, o sedentarismo, é outro fator também que precipita a hipertensão arterial. Então, a prevenção da hipertensão arterial passa pelo indivíduo procurar ter bons hábitos de vida, desde alimentares até atividade física e combate à obesidade, ao sobrepeso. Doutor, quais são os principais sintomas da pressão alta e as doenças que ela pode provocar ou agravar? Os principais sintomas, eu não diria os principais, mas os mais frequentes sintomas de hipertensão seriam a cefaleia, a dor de cabeça, principalmente a dor de cabeça atrás da cabeça, que a gente chama occipital, uma dor de cabeça muito incomodativa, e um
cansaço. A pressão arterial, ela vai traduzir qual é o trabalho que o coração vai ter de impulsionar o sangue para o território circulatório. Então, se esses níveis estiverem muito altos, o coração vai ter dificuldade para impulsionar esse sangue e começa a acumular sangue atrás no pulmão e o indivíduo pode ficar um pouco mais cansado. Mas, como eu falei no início, esses sintomas, ele, na maioria das vezes, quando acontece, é porque o problema já está avançado. A hipertensão, ela causa problema nos vasos sanguíneos, em especial nas artérias coronárias, que irrigam o músculo cardíaco, podendo precipitar episódios de infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca. Então, realmente é um problema muito sério que tem que ser levado muito em consideração. Doutor, só para a gente fechar, tem muita gente que tem o aparelhinho em casa, não é? Para aferir a pressão. Já outras pessoas têm o hábito de aferir nas farmácias, não é? Com muita frequência. É indicado, não é? Melhor, em observando alguns dos sintomas, procurar um médico mesmo? Qual o conselho o senhor daria? Na realidade, os aparelhos, doutor, alô? Doutor Silas, está fugindo um pouquinho sua voz, por gentileza, fale mais próximo do aparelho ou permaneça no local onde estava. Vamos tentar lhe ouvir. Ligação caiu, a gente percebeu, acho que a bateria dele arriou, não é? Mas aí nós conversamos com o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, SOBRAC, que falou sobre a questão da prevenção e combate à hipertensão. Pediu para evitar o sal, não é? O estresse, diz que também colabora bastante, alterações renais. Então é importante a prevenção. O conselho básico que a gente observa desde o início da fala, não é, do médico, é a prevenção. Fazer a medição da pressão arterial com frequência e procurar, claro, ajuda médica. E ele também disse o seguinte, né, que um dos principais sintomas é a dor de cabeça frequente, né, a cefaleia famosa. Mas tem gente que não tem sintoma. Exatamente. Então tem mesmo que procurar o médico naquela consultinha básica que a gente evita, mas que de repente é muito importante para evitar casos graves como um AVC, por exemplo. E se você toma remédio, que já foi prescrito pelo seu médico, não deixe de tomar o remédio. Não interrompa. Qualquer problema que venha a ocorrer, não deixe de tomar um remédio, porque é muito importante você ter a sua pressão controlada. Isso mesmo, fechamos então, um assunto bom, importante, de orientação para todo mundo. 9h53. 9h53.